Essa é a nossa aula de número 19 e na aula de hoje nós iremos dar sequência aos planejamentos compostos centrais utilizando aí a técnica da superfície de resposta. O que seria então a técnica das superfícies de resposta? Vamos supor aqui que nós temos uma resposta eta e nós temos um planejamento com K variáveis independentes, ou seja, K fatores. Esses K fatores seriam ε1, ε2 até εk. E essa minha resposta é função desses fatores independentes. F aqui em geral, ela é uma função desconhecida ou é uma função muito complexa. Então, qual é o nosso objetivo? É aproximar essa função das variáveis independentes, a função F, por um polinômio de ordem baixa dentro da região em que as variáveis independentes foram estudadas. Dessa forma, nós podemos propor, por exemplo, modelos de primeira ordem ou de segunda ordem. Nos modelos de primeira ordem, eu tenho a minha resposta, que é dada, então, apenas por um fator beta 0 mais um beta 1 vezes x1, até levar em conta todos os fatores, termos lineares aí relativos aos K fatores que nós estamos estudando, certo? x1 até xk, todos aí na forma codificada das minhas variáveis independentes. Ou então, eu posso propor um modelo, então, de segunda ordem, em que eu vou ter os termos, vou ter os coeficientes do termo linear, do termo quadrático e do termo de interação. Aqui, vale lembrar que se eu tiver cerca de 2 níveis apenas para cada variável, eu só consigo um modelo linear de primeira ordem. No entanto, se eu tiver 3 ou mais níveis avaliados para cada fator, eu posso conseguir, então, ajustar um modelo de segunda ordem. Quais, então, são as nossas suposições que nós vamos fazer para a validade desses modelos? Primeiro, letra A, que as variáveis que estão sendo envolvidas, elas são quantitativas e contínuas. Ou seja, não tem como eu colocar um nível, por exemplo, intermediário para uma variável que não é quantitativa. Então, as variáveis qualitativas geralmente não são empregadas nos planejamentos compostos centrais ou com 3 níveis, por exemplo. As variáveis independentes codificadas que nós vamos analisar aqui, elas são controladas no processo e eu posso medir, então, com pequenos erros. Ou seja, se eu desejar, por exemplo, que a temperatura seja um dos meus fatores estudados, eu tenho que conseguir manter essa temperatura constante naquele valor que eu escolhi em cada nível durante todo o experimento e com pequeno erro experimental. Se eu não conseguir isso, eu vou estar inserindo aí muitos erros, eu vou estar colocando aí uma fonte de erro experimental que, na verdade, vai fazer com que depois, quando eu tentar ajustar o modelo, esse modelo não tenha um coeficiente de correlação quadrático muito bom. Nota: usar técnicas, então, usuais de regressão para estimação e verificação da adequabilidade desse modelo. Então, aqui a técnica que a gente está utilizando, né, para encontrar os parâmetros da nossa regressão, estimar esses parâmetros, é a técnica de mínimos quadrados. E o nosso objetivo final é encontrar, então, valores de previsão das respostas futuras por meio desse modelo e encontrar quais valores das variáveis independentes são ótimos em relação a uma resposta. Isto é, achar os valores certos de cada nível, de cada um desses fatores que vai maximizar a minha resposta. No caso, eu posso querer maximizar uma determinada resposta, eu posso querer minimizar uma determinada resposta. Isso vai depender do problema de otimização que eu quero resolver e da natureza do meu sistema. Problemas aí relacionados, então, na localização dos pontos ótimos. Nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós investigamos apenas uma região experimental. E é dentro dessa região experimental que nós devemos, então, trabalhar. Afinal de contas, o nosso modelo só vale dentro dessa região. No entanto, muitas vezes, esse ponto ótimo que nós estamos desejando encontrar, às vezes ele se encontra na vizinhança do limite que eu estudei dessa região experimental, ou muitas vezes esse ponto ótimo está muito distante da região experimental que eu fiz o meu estudo. Então, muitas vezes, a otimização de simplesmente encontrar os pontos de inflexão não vai, então, resolver o nosso problema se esse ponto de inflexão cair fora da região experimental estudada.
mas isso nós aprenderemos um pouco mais adiante. Para a gente conseguir implementar essa técnica de superfície de resposta, encontrar então pontos ótimos de trabalho, nós precisamos revisar alguns conceitos aí importantes. Entre eles está aí encontrar, por exemplo, as raízes características ou autovalores e autovetores de uma matriz. Vamos dar o exemplo aqui com a matriz A. É uma matriz 2 por 2 e eu vou ter aí um escalar, que vai ser o autovalor, que vai me dar, então, a raiz característica dessa matriz. Então, a matriz A menos o lambda I, que esse I aqui é a matriz identidade, tá? Então, A menos lambda matriz identidade é uma matriz característica de A. O determinante, então, de A menos lambda I é uma função característica da matriz A, ou seja, vai me dar os autovalores dessa matriz. As raízes dessa equação característica são chamadas, então, de raízes características, raízes latentes ou mesmo de alto valor. Temos aqui, então, por exemplo, calcular, então, o determinante da matriz A, que é essa, menos o lambda, que eu ainda não conheço, que multiplica a matriz identidade. Então, eu coloquei aqui, ó, a matriz A menos um lambda, que é um escalar, que vai multiplicar a matriz identidade, certo? Isso vai me dar, ó, 1 menos lambda, certo? 2, porque menos lambda vezes 0 é 0. 2 menos lambda vezes 0 dá 0, então fica 2. E aqui o 2 menos lambda vezes 1 dá 2 menos lambda. Então, eu tenho agora que achar o determinante dessa matriz e fazê-lo igual a 0. Fazendo isso, nós vamos, então, encontrar a equação característica, tá? Em que a gente tem, então, duas raízes, a raiz lambda 1 e a raiz lambda 2, que são, então, os autovalores relacionados com a minha matriz A. Cada um desses autovalores aqui está relacionado com um autovetor dessa matriz. O autovetor associado com a raiz característica lambda, ele vai ser, então, definido como um vetor de coluna x, que é a solução dessa equação. Quando eu multiplico do lambda vezes x, é a mesma coisa de multiplicar a matriz A vezes x, certo? Ou, isso também equivale a A menos lambda I vezes x igual a 0. Então, por exemplo, eu vou fazer agora o A menos lambda I, que é essa matriz, vezes o x, que é um vetor de x1, x2, e vou fazer igual a 0, certo? Vou pegar, então, a nossa matriz e substituir lambda por valor de lambda 1, que é esse valor aqui, ó. Então, isso é o lambda e aqui também está o lambda. Então, dessa forma aqui, nós vamos estimar quem seria, então, o valor de x1 e x2 para esse alto valor aqui. A gente vai fazer isso mais para frente. Bem, o teorema nos diz, então, que as raízes características de uma matriz simétrica real são todas reais. O que nós faremos? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso modelo que a gente está propondo e nós vamos separar a parte que tem, então, os termos não lineares e vamos chamar eles de Q. Então, o Q aqui contém a parte dos termos quadráticos, tá? Que vão estar aí, que são as posições que são os termos aqui I, ou seja, A11, A22 e o A33, vão ser os termos onde vão estar os termos quadráticos do meu modelo, enquanto que na parte da diagonal aqui da matriz, dessa parte aqui, a gente vai ter os termos de interação. Como a gente tem aqui a diagonal, e a gente pode ver que a parte da matriz triangular abaixo aqui é uma matriz simétrica, tá? Então, se a gente colocasse um espelho aqui, ó, tem uma simetria entre os termos. Então, significa o quê? Que, por exemplo, que o A13 é igual ao A31. Então, o termo de interação, ele vai ser levado em conta nessa parte aqui, que está localizada, então, nessas partes fora da diagonal da nossa matriz. Então, dessa forma, eu poderia escrever na forma matricial que o que é um x transposto, um vetor x transposto, contendo, então, todas as variáveis K variáveis que eu estou avaliando, vezes uma matriz A, que vai estar nela os parâmetros do meu modelo, tá? Relativo aos termos quadráticos e de iteração. E aqui o vetor x, certo?
Vamos dar aqui um exemplo, então, para vocês. Ó. Por exemplo, se eu tenho um planejamento com K igual a 3, então eu tenho x1, x2, x3, aqui está o x transposto, multiplicando, então, por uma matriz A. Então, o que acontece, pessoal? Se eu pegar e resolver isso aqui, eu chego nessa relação. Olha que interessante. Então, ó, o 2 é o que multiplica o x1 ao quadrado. O 6 multiplica o x2 ao quadrado. O 2 multiplica o x3 ao quadrado. Ó, x1, x2 é esse valor aqui vezes 2. x1, x3 é 8, ou seja, é esse valor aqui, ó, vezes 2. E o x2, x3, que é essa posição aqui, ó, que é o A23 e o A32, é 2 vezes 6. 2 vezes 3 igual a 6, certo? Então, por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso objetivo final vai ser pegar e escrever o meu modelo como sendo um fator beta zero. Eu vou colocar todos os termos, todos os parâmetros que multiplicam o termo linear dentro de um vetor B minúsculo e vou colocar todos os parâmetros que multiplicam os termos quadráticos e de interação dentro dessa matriz B maiúsculo aqui, tá? Que vai ser contabilizado por esse termo. Então, eu vou ter um modelo, um termo algébrico, mais a parte aqui da equação que é de primeira ordem, certo? Que vai estar dentro desse vetorzinho B que eu coloquei aqui pra gente. E vou ter a parte do termo quadrático e das interações, que é a parte da segunda ordem do meu modelo, que está dentro aqui do x transposto B vezes x, tá? Essa vai ser, então, a minha matriz x, e esse aqui vai ser o meu vetor B dos meus parâmetros. Então, eu vou ter o B11, B12, até B1K aqui. Só que aqui, dentro dessa matriz, esses parâmetros que estão, então, na parte fora da diagonal da matriz, tem que ser, então, dividido por 2 aqui dentro do meu vetor. Então, nesse caso, os meus estimadores de mínimos quadrados aqui são o B0, B1, até o valor aí de BK, BKK, levando em conta aí todos os termos também de interação. Ok, então, uma nota aí. Para análise da superfície de resposta, não é aconselhável extrapolar além da região em que a superfície de resposta foi ajustada. Ou seja, se eu trabalhei só dentro daquela faixa experimental, não é aconselhável você extrapolar e tentar encontrar pontos fora dessa região. No entanto, se um ponto ótimo estiver muito próximo da borda dessa região, aconselha-se fazer outro experimento para conferir se aquele ponto ótimo, se o modelo também vale naquelas vizinhanças ali onde está previsto aquele ponto ótimo. Ok? Então, o nosso objetivo aqui é estimar as condições em que x1, x2 até xk vão maximizar uma resposta ou minimizar, tá? Uma resposta eta. Coloquei aqui, então, para nós. Então, quando a gente fala de um problema de otimização, o que a gente faz? A gente vai ter um modelo, certo? Que nesse caso eu vou mostrar aqui com esse modelo, que esse caso particular, em que eu tenho só um termo quadrático de uma variável, tá? Mas funciona quando tenho outras variáveis também. Então, eu tenho uma resposta, que é um termo algébrico mais um termo linear e um termo quadrático. Então, como que eu faço? Eu quero saber, então, se tem um ponto de inflexão ou um ponto estacionário dentro dessa minha região de estudo, o que eu faço? Eu faço a primeira derivada em relação ao variável independente. Então, ó, eu faço a derivada do y em relação ao x, certo? Então, esse termo vai para zero. A derivada de B1x é B1. E a derivada desse termo é 2 vezes B11x. E faço essa derivada igual a zero, certo? Quando eu isolo x aqui, ou seja, passo o B menos B1 para cá, divido por 2, igual a gente tem aqui, eu encontro o meu ponto de inflexão, ou o meu ponto estacionário. No entanto, pessoal, eu não sei ainda dizer e classificar esse ponto. Se ele é um ponto de máximo, se ele é um ponto de mínimo, ou se ele é um ponto de sela. Para isso, nós precisamos, então, fazer o quê? A segunda derivada dessa função, tá? Então, eu vou fazer a segunda derivada de y em relação a d de x2, e eu vou ter aqui, ó, derivando de novo, esse termo vai para zero, e aqui sobra 2 vezes B11 menor que zero.
Isso significa que B11 é menor que 0. Tá? E aí a gente vai aprender daqui a pouquinho como a gente faz essa classificação, se o ponto é de mínimo ou se o ponto é de máximo. Nesse caso aqui, como a nossa resposta vai depender então do meu valor de B11. Agora nós vamos extrapolar isso para uma matriz, né, na forma matricial, em que eu vou levar em conta mais de um fator, certo? Então, se o meu modelo agora ele é função de um vetor x que vai de x1 até xk, né? O que acontece? Eu tenho que fazer a derivada em relação a cada um dos meus variáveis independentes. Então, eu faço a derivada de y em relação a x1, eu faço a derivada de y em relação a x2 até a minha variável xk e faço isso igual a 0. Quando eu fizer isso e isolar os valores de x1, x2 até xk, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho o meu ponto estacionário, tá? Que eu chamei aqui de x0. Esse 0 aqui, tá? Em relação ao ponto estacionário, aqui, esse aqui é do transposto, porque ele está escrito na forma de linha. Ok? Então, eu fiz a primeira derivada. Então, vamos lá, ó. Fazendo isso, então, na forma matricial, ou seja, eu fazendo a derivada de y em relação a esse meu vetor x aqui, o que eu tenho? A derivada de isso aqui, x, substituir quem é y aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. Então, ó, esse termo vai para 0. A derivada disso aqui em relação a x dá b. E a derivada desse termo em relação a x é 2b vezes x, certo? Isolando aqui quem vai ser o x no ponto estacionário, vai ser menos meio do inverso da matriz B vezes o meu vetor B minúsculo aqui. Então, esse ponto estacionário que eu calculei aqui, ele pode ser, então, ele é um ponto de inflexão que eu ainda não sei, não classifiquei ele a respeito de que tipo de ponto ele é. Então, ele pode ser, primeiro, um ponto onde a superfície atinge o máximo. Então, eu tenho uma região de máximo, posso encontrar ali um ponto de máximo dentro dessa região. Um ponto, ou pode ser um ponto onde a superfície atinge um mínimo, ou pode aí ser um ponto nem de mínimo e nem de máximo. Por quê? Porque enquanto uma variável indica que é ponto de mínimo, a outra indica que é ponto de máximo, isso me leva a um ponto de Sela. Possíveis problemas, então, né, é que pode existir uma região de máximo e não um ponto máximo. Às vezes, então, o ponto máximo analítico não está dentro da sua região estudada. Mas dentro da sua região estudada, existe uma região em que o valor é máximo, apesar de não ser o ponto exato de inflexão. Pode ser, então, também que o ponto estacionário, então, ele esteja fora da sua região, né, experimental. Bem, pessoal, essa parte matricial, ela é muito importante. Por quê? Porque através dela que nós vamos, então, propor toda a análise da parte do planejamento composto central. Eu indico, então, que vocês assistam alguns vídeos que eu vou disponibilizar aqui para vocês relembrarem, por exemplo, como fazer a inversa de uma matriz, como fazer a multiplicação de um vetor por uma matriz, como fazer o determinante de uma matriz, tá? Então, eu vou deixar depois indicado alguns vídeos para vocês assistirem, para vocês relembrarem. Então, na próxima aula, nós iremos dar continuidade à parte da técnica de superfície de resposta, introduzindo, então, o conceito da análise canônica. Te vejo, então, na próxima aula.